Esse é o podcast FGV Marketing Talks. Nesta série, o professor Felipe Zambaldi bate um papo sobre o processo de elaboração de artigos acadêmicos com pesquisadores, alunos e egressos dos programas da Fundação Getúlio Vargas. Esse programa está disponível nas principais plataformas de áudio e no YouTube. Se você se interessa pelo assunto, compartilhe também nas suas redes sociais. Olá pessoal, estamos de volta com o FGV Marketing Talks por trás do paper, o videocast que conta a história de elaborações de artigos acadêmicos. Hoje estou com o professor Benjamin Rosenthal, professor aqui da FGV-AESP, doutor em Administração de Empresas. Bem-vindo, Benjamin. Obrigado, Felipe, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então, hoje nós vamos falar sobre o paper do professor Benjamin, que se chama How Temporal Orientations Trigger, Nurture and Sustain Deep Engagement with Consumption Practices. É um paper que está sendo publicado no Journal Marketing Theory e está no prelo, né? Ele ainda vai ser atribuído a uma edição específica. Benjamin, conta um pouco, né? O que é esse paper, do que ele fala, né? O que ele nos traz de contribuição? Bacana, Felipe. Esse paper, ele traz uma contribuição que é entender como que diferentes orientações temporais, né? Como eu me relaciono com o presente, com o passado, com o futuro, como que essas diferentes orientações temporais, elas afetam a formação de um processo de deep engagement, né? Se tornar cada vez mais deep engaged, com práticas de consumo. Muito bom. E o que é esse deep engagement, né? Muita gente fala de engajamento, acho que tem definições distintas na prática, na academia. O que é esse deep engagement? Sim. O conceito de engajamento, né, em geral, em consumo, ele está ligado ao trinômio você pensar muito a respeito de algo, você sentir muito a respeito de algo e você fazer muito acerca de algo, né? Então, esse trinômio, pensar, sentir e fazer, ele em geral compõe uma parte das definições de engajamento, né? O deep engagement, ele é uma qualificação do engajamento, ele é uma qualificação elevada de engajamento, né? Muito com base no tipo de envolvimento que você tem com essa prática, o quanto significativa ela é para você, importante ela é para você, o quão committed você está com ela, né? O quanto você está apegado e praticante mesmo. E também tem a ver com a repetição, né? O quanto ao longo do tempo você está assíduo na prática daquela atividade de consumo, né? Então, o deep, ele é tanto uma questão de sentido quanto uma questão de repetição. Tá, e nessas três dimensões, né, que você falou que é sentimento, atenção, né, pensamento e comportamento, fazer também. Tem essa versão de engagement que a gente usa em consumo, né? Inclusive para engagement online, etc. E tem uma outra literatura, que é a literatura de práticas de consumo, né? Onde, da mesma forma, o fazer, o pensar e o sentir, eles são muito importantes. Mas, assim como também é importante todos os componentes materiais e os componentes teleológicos, né? O que é teleoafetivos? Né? O que é o teleoafetivo? É aquilo que está conectado com como eu sinto a respeito de alguma coisa. Eu, por exemplo, nado, né? Eu me sinto muito bem nadando, eu sinto que a natação me faz bem, eu gosto do momento em que eu nado. Então, os meus afetos em relação à natação, eles são muito positivos, né? Mas também tem a ver com os meus objetivos, né? Uma coisa mais racional, assim, mais o que eu quero, né? Como valor final, tal. Então, a natação, para mim, ela traz benefícios, né? Ela faz eu me sentir bem, ela melhora o cardiovascular, ela melhora a tua rotina, ela tem uma série de benefícios, né? Então, esse valor futuro, essa expectativa que você tem e os afetos que você tem, para a literatura de prática, são elementos muito importantes para compor esse engajamento, né? Eu abordei nesse paper a literatura de práticas por conta disso. Então, tem duas perspectivas de literatura aqui, tanto a de engajamento quanto a de práticas. E essas práticas, só para tangibilizar, elas são objeto do engajamento, pelo que eu estou entendendo, né? O engajamento poderia ser com uma marca, com um produto, mas aqui é com a prática em si. O que seriam, por exemplo, né, essas práticas? Legal. Práticas de consumo é todo um campo, né, dentro do marketing e também dentro de outras ciências, né, sociologia, geografia. Práticas de consumo, práticas, né, sociais e práticas de consumo, elas enxergam
os nossos atos de consumo como elementos que estão inseridos dentro de rotinas, né? Então, você tem, por exemplo, sei lá, uma pessoa que gosta de xadrez, né? Você tem que entender como que o xadrez entra na rotina da pessoa, você tem que entender como que os objetos que cercam o xadrez entram na rotina da pessoa, como que os afetos da pessoa em relação ao xadrez entram na vida, o quanto que os objetivos daquela pessoa podem diferir, inclusive. Tem gente que é praticante ocasional, tem gente que se diverte, tem gente que é profissional. Tem gente que não é profissional, mas é altamente engajada, pratica no online. Tem gente que só joga em casa ou com a família. Então, essas diferentes materialidades, ocasiões, contextos e formas de se engajar com o xadrez vão dando engajamentos diferentes com o xadrez, né? Então, a literatura de práticas, ela não olha só o comportamento, né? Ela olha o comportamento inserido num contexto que tem elementos materiais, afetivos, sociais. É uma literatura muito interessante para entender consumo de uma maneira complexa, eu digo. Muito interessante. E como é que você chegou nesse tema, nesse assunto? Como é que você caiu nele? Legal. Práticas de consumo tem sido algo que eu investigo desde o doutorado. Esse artigo ele é a evolução de um trabalho que eu iniciei no doutorado. Eu fiz um artigo com a Eliane Brito, minha orientadora na época, em que a gente estava entendendo como que são as experiências temporais para quem pratica algo durante muito tempo, né? Então a gente foi entendendo aquilo que, inclusive, a gente publicou um artigo no próprio Marketing Theory em 2022 sobre os ritmos globais das práticas, né? Uma espécie de experiência temporal que eu sinto ao longo de meses, anos, por praticar algo de maneira muito frequente, né? E até, acho que aí está a origem do paper, inclusive, né? E acho que é importante ressaltar também a importância de participar em congresso, de participar em workshop, né? Enquanto eu elaborava esse primeiro paper, eu tive num workshop importante em cultura de consumo, que é o Ankara Seminar. Ankara Seminar é um seminário na Turquia, em que um dos componentes é o feedback, né, dado por acadêmicos sênior, né? Então, duas acadêmicas muito sênior, naquela ocasião, me deram um feedback sobre esse meu trabalho com ritmos de prática. E uma delas falou para mim, olha, é muito legal o que você está fazendo, mas eu acho que o teu trabalho ficaria bem enquadrado se você explicasse esse componente de engajamento muito profundo com as práticas, porque não tem tanta coisa escrita sobre isso. A partir do insight que ela me deu, eu falei, pô, bacana, então eu vou terminar esse paper primeiro e depois eu vou embarcar nessa, né? Então, em 2019, eu estava terminando o paper que foi publicado em 2022, e a partir de 2021, final ali de 2021, quando eu percebi que ia ser publicado o outro, eu falei, deixa eu começar a engatar o segundo, né? Eu comecei a engatar o segundo, então eu comecei a investigar engajamento profundo com práticas de consumo a partir, primeiro, de uma herança do primeiro artigo e do feedback de uma acadêmica sênior, e a partir daí foi um mergulho até hoje. Muito bom, né? Então, isso que você mencionou é algo muito relevante. Eu percebo isso, né, em vários colegas e mesmo nas conversas que a gente tem, que é um amadurecimento, né, da pesquisa, né, uma coerência do pesquisador, participação nos congressos, né, receber feedback. Então, você tem um novo elemento trazido para a pesquisa que você está fazendo, que é a questão do engajamento. Isso para você como pesquisador, né? Assim, você identifica que você transitar num tema, um conjunto de temas, e as pesquisas vão evoluindo, talvez sendo incorporadas ali, mas com um fio condutor. Isso para a tua carreira como pesquisador, você acha que isso foi importante? Como é que você daria um relato pessoal a esse respeito? Legal. Eu acho que eu estou aprendendo que esse acúmulo de experiências acerca de um mesmo tema, né, ele é importante. Porque ele vai te dando maturidade com uma certa literatura, né? Ele vai te dando um entendimento melhor daquela literatura, ele vai te abrindo quais são as oportunidades que de fato existem naquele campo, ele te dá um conhecimento de quem é que está publicando há muito tempo naquele campo, quem é que são as caras novas. Eu acho que assim, 100 anos acumulados num certo tema, é mais difícil você publicar. Não que você não possa fazer, na primeira vez que você engaja num tema, você pode, mas vai dar mais trabalho. Agora,
se você acumular quilometragem num certo tema, eu acho que você vai perceber que o jogo fica mais fácil, que ele fica mais robusto e que ele fica mais prazeroso, porque a impressão que dá é que você tirou uma bicicleta da areia e você pôs ela na estrada, entendeu? Então ela anda mais rápido e mais fácil e mais suave, né? Então... Excelente analogia. E aí, então, é importante, né, quando você fala não só de um tema, um conjunto de temas, mas tem questões de abordagens teóricas, né, perspectivas metodológicas. E o tema do engajamento, por exemplo, ele é estudado, né, de várias óticas, né? Tem muitas vezes em abordagens mais pós-positivistas ou comportamentais. A tua pesquisa está inserida, né, se você puder dar um panorama, em quais perspectivas teóricas e metodológicas? Legal. Eu olho para engajamento fazendo uma conversa dentro da teoria de práticas, né? Que na área de marketing ela está mais colocada dentro da área de cultura de consumo ou da área interpretativista, se fosse falar de maneira mais ampla, assim, né? Que são os estudos mais qualitativos, não que não possa ser quantitativo, também pode, mas mais qualitativos de pesquisa, né? O meu método, ele segue os princípios dessa área, né? Eu, por exemplo, utilizo nesse trabalho 2 tipos de métodos. São 2 coletas, 2 tipos de dado e que se conversam muito bem, eu acho. Eles se complementam muito bem. Eu fiz 25 entrevistas em profundidade com corredores e nadadores, né? Pessoas que têm entre 50 e 80 anos de idade. Então, é gente que já pratica há bastante tempo aquelas atividades, né? Alguns há anos, outros há décadas. E eu fiz na natação especificamente, uma observação participante. Então eu observei nadadores, que depois eu entrevistei também, que alguns deles pertencem a um grupo de masters em São Paulo. E gente com a qual eu convivo há anos, né? E eu sei bem como é que eles percebem o esporte. E entrevistando eu fui entender melhor aquela história de vida naquele esporte. Agora, junto com essa entrevista e essa observação participante, eu fiz aquilo que a gente chama de autoetnografia, que é basicamente você se observar de maneira reflexiva, tomar nota do que você está sentindo, pensando, fazendo, conforme você pratica, né, a natação. Eu fiz isso por 2 anos. Eu tomei alguma coisa como 50 ou 60 notas de observações em cada dia que me surgia algo. Eu falava, isso é importante para o paper. E é um processo no qual você, além de tomar nota da tua participação na prática, na natação, você incorpora o teu dado, a tua nota, a tua reflexão no paper. Então, eu sou, frequentemente no paper, eu me cito para complementar as entrevistas de outros, às vezes para ilustrar bem uma das instâncias de análise. Então é importante você incorporar a tua vivência no paper. É uma coisa que abordagens mais positivistas falariam, isso é um absurdo, né? Mas eu acho que em pesquisa interpretativista isso é possível, porque você... Não é que o dado é apenas seu, né? Ele é seu, ele é de outros 25 que você entrevistou, ele é um complemento entre você e o teu meio ali, né? Sim, eu acho que isso que você disse ele é muito relevante, né? Porque em pesquisa nós temos abordagens distintas e, sim, em parte delas, né, certas coisas não são possíveis, em outras elas são requisito, né? Então, quando você fala em observação participante, né, que é um método comum à antropologia, é natural trazer a questão da autoetnografia, porque você também é parte, né, e por meio, né, do distanciamento e hora aproximação você consegue entender aquele fenômeno também como parte do grupo. Posso só até complementar? Isso é interessante, né? Porque o distanciamento, eu acho que qualquer pesquisador bem treinado consegue ter, né? Mas a aproximação não. Eu acho que a aproximação, o método autoetnográfico, ele ajuda muito, assim. Eu acho que se eu não fosse um nadador, ou se eu não fosse esportista, né, ou um nadador específico, seria difícil acessar melhor aquele fenômeno, né? Por ser
eu consigo ter tanto distanciamento quanto a aproximação. Então, acho que é um complemento metodológico importante mesmo. Porque você também tem um conhecimento que é, muitas vezes, técnico à prática, né? Que não necessariamente alguém que não tem, talvez consiga entender com um grau de superficialidade, né? Porque não vai conseguir chegar no grau de profundidade. Muito legal. Aí tem duas coisas que essa fala me fazem ter interesse aqui em perguntar, né? A segunda delas, que eu vou deixar para daqui a pouco, é a escolha do journal, porque a cara, né, como se fosse assim, quais são os congressos que você vai frequentar, quais são as pessoas com quem você vai interagir, levam também a quais journals que vão ser aderentes ao tipo de trabalho que você está fazendo, né? Não só em termos de objeto, mas de método, né? De forma como ele se desenvolve. E a outra é justamente, né, essa sua fala de autoetnográfica, de participar. Você é um autor solo nesse artigo, né? E isso não tem sido uma coisa tão comum, né? Pelo menos acho que no campo geral, né? Em marketing. Das conversas que já fizemos aqui é a primeira, né? E acho que das que estão agendadas a gente não tem um autor único. E aí, geralmente eu pergunto sobre as parcerias construídas. Aqui eu acho que eu perguntaria o seguinte: como é que a tua trajetória, né, te levou a tomar uma decisão de fazer um paper solo, né? E o papel de interações que você até mencionou no congresso, né? Porque o trabalho é solo, mas ele não é necessariamente 100% solitário, vamos dizer assim. Tem, claro, depois que entra nas rounds de revisão, evidentemente você já está dialogando. Sim. Mas até a primeira submissão, você está fazendo um trabalho individual, né? Então, se você puder compartilhar um pouco isso, acho que é relevante aí para muita gente que pode considerar fazer isso. Bacana. Foi meu primeiro artigo solo pensando em journal de alto impacto, assim, né? Eu já tinha escrito solo antes, acho que umas 3 vezes talvez, mas em processos que foram mais curtos. Eu acho que esse artigo foi submetido para o Marketing Theory em maio de 2022, né? Ele foi aceito em julho de 2024, então um pouco mais de 2 anos aí de trabalho, né? O que não é incomum, mas é bastante trabalhoso. Por que solo, né? Eu tinha uma vontade, assim, desde o doutorado eu queria, e eu tinha um plano claro de que alguns artigos que eu vou escrever na vida serão solo. Porque eu gosto da experiência solo. Eu gosto muito da experiência também de coautoria, com mais uma pessoa, com mais 2 pessoas, até com mais 3 pessoas eu já cheguei a trabalhar. E gosto muito disso porque eu acho que a troca é muito rica, ela é muito importante para você construir o trabalho. A divisão de tarefas é importante, o conflito de percepções, às vezes, ele é muito importante também. Então, assim, é inegável a vantagem de você trabalhar em equipe, né? Mas eu acho que quando você está sozinho no processo, ele exige um grau de mergulho no tema, de mergulho na literatura, de domínio do todo, que é muito bacana. Eu acho isso, como experiência para o pesquisador, algo muito legal. Assim, eu recomendo a todo mundo que junte um esforço na vida aí, uma época, e faça. Depois você descansa e dá um tempo e faz de novo, mas é muito legal, assim. Tem um pouco de personalidade, né? Eu sou uma pessoa que trabalho bem sozinho. Então, assim, eu acho que para algumas personalidades seria impossível fazer. Não por incapacidade, mas muito mais por uma questão psicológica do tipo, não me dou bem fazendo isso, não vou gostar, então para que se meter nisso, né? Então, mas eu gosto. Quando eu era trilheiro, por exemplo, eu fazia às vezes trilha sozinho, né? De dias, e tudo bem, sempre vivi bem assim e tal. Então tem uma questão de personalidade aí que eu acho que é importante. Vantagens e aprendizados, né? Acho que a vantagem é o domínio do todo, então isso é muito bacana. Aprendizados. Se prepare para acessar uma resiliência maior, assim, eu vou falar do princípio do paper. Quando eu submeti em maio, em setembro veio a resposta, veio um major. Legal, muito bom. Mas quando eu li o major, os comentários dos revisores, a minha primeira sensação foi, até brinquei com você outro dia, né? Deitar no canto em posição fetal e chorar, né? Então, porque parecia que não, assim, estava muito além do que eu conseguiria fazer, assim.
Eu levei 11 meses para fazer a primeira revisão, sendo 7 ou 8 deles parado, pensando, tentando achar, literalmente deixando para lá porque eu estava em outros projetos. Aí, quando deu 8 meses, eu falei, eu tenho mais 4, então vamos embora. E aí eu sentei e fiz. 3 meses. Então, assim, é muita resiliência, é muita energia, tem que ter muito foco. Então, toma e obriga você a se treinar em coisas que são necessárias para a coisa andar, né? O segundo round foi um major mais tranquilo, que eu fiz em 4, 5 meses. O terceiro e o quarto round foram minors bem mais tranquilos, então aí saiu. Tal. Aí eu já percebi que ia, né? No primeiro eu não sabia se ia, eu achava que não ia. A partir do segundo eu comecei a achar que sim. Muito bom. Então, de alguma maneira tem um grau de dificuldade que é maior, né? Então você tem experiência com os dois casos, né? Com a autoria individual, me parece maior. E a escolha do journal, né? Você contou um pouco como é que você escolheu o tema, como é que você foi trabalhando nele, desenvolvendo, e por que o Marketing Theory? Legal. Eu acho que assim, todo pesquisador, ele tem os journals que mais lê, que mais utiliza, que mais cita, né? Todo pesquisador circula em alguns journals mais, assim, né? Como leitor ou como autor. E o Marketing Theory, assim como outros, são journals que eu leio frequentemente, e que é possível a conversa sobre esse tema, né? Acho que tem que entender muito o tipo de contribuição que você está buscando e o tipo de tema, conversa teórica que você está traçando, em que journal que bate, né? Porque não são todos, né? Bate sempre nos 3, 4 possíveis, né? Dentro desses 3, 4 possíveis, eu acho que eu escolhi o Marketing Theory porque ele era um target bom, no sentido de qualidade, mas factível, né? Esse tipo de trabalho que eu fiz, ele poderia ser desenvolvido para o JCR? Ele poderia. Eu conseguiria chegar lá sozinho? Talvez não. Então, para que nesse momento da carreira eu vou me colocar nessa posição? Acho que não precisa, né? Então, acho que assim, você tem que se planejar muito para que tipo de conversa você quer ter e qual nível de journal você vai conseguir publicar naquele momento, né? Tem que ter uma maturidade para entender até onde você pode ir nesse projeto. Não até onde você pode ir. Até onde você pode ir, acho que sempre o limite é muito mais alto do que a gente acredita. Mas naquele projeto específico, dado as tuas cobranças institucionais, interesses pessoais, essas coisas todas, né? Muito bom. E ele foi a sua primeira escolha? Porque muitas vezes a gente submete para outro lugar, toma um reject, tal, mas tu consegue aprimorar. Ele foi a tua primeira escolha? Nesse caso, ele foi, desde o princípio, desenhado para esse journal. Excelente. Que envolve um grau de risco razoável também. Sim. Porque moldar um artigo para um journal específico, se alguma coisa der errado, a adaptação depois é diferente. Muito bom. E aí, a gente sempre costuma perguntar aqui sobre o processo de acesso e coleta de dados. E o seu, em especial, eu acho que é um processo bem diferente, porque ele tem as entrevistas, tem a observação também, e tem o elemento autoetnográfico, né, de você também ser um respondente-chave, ali, um elemento de análise. Uhum. Então, se puder explorar um pouco até, esmiuçar detalhes, aí acho que é bem útil para o pessoal que está vendo. Bacana. Bom, as entrevistas em profundidade, né, elas são entrevistas clássicas, realizadas de maneira presencial, combinado com o entrevistado, e entrevistas que duram alguma coisa como entre 1 hora e 2 horas e meia, acho que teve entrevista talvez até de um pouco mais que isso. Elas são um dado que você transforma o áudio, a entrevista, em texto e trabalha com o texto, em geral, em softwares de análise. Eu, particularmente, uso o Hyper Research, né? Tem gente que usa o NVivo e por aí vai. Atlas TI, eu usei nesse projeto o Hyper Research. A observação participante, ela pode ter vários tipos de dado, né? Fotográfico, eu não usei nesse caso, não precisava. Muito a observação e a tomada de notas minha, então o meu dado são as notas, né? Que eu, nesse caso, uso muito as notas do iPhone, porque no momento em que eu vejo que eu estou sentindo, eu já tomo nota ali e tal, e vou guardando num bloco de notas de uma pasta específica para esse projeto. E a autoetnografia também, ela se dá
por um processo de tomada de notas, no qual, e também áudio, no qual eu, no momento em que eu quero escrever, porque eu, em geral é pós-treino, tá? Ou quando eu lembro de alguma coisa durante o dia, eu tomo notas e guardo numa pasta. E eu, em algumas ocasiões, também tomei nota em áudio. Então, eu gravei para mim mesmo o que eu estava pensando naquele momento e tal. Eu, de vez em quando, faço isso também pós-entrevistas, em profundidade. Eu, terminando a entrevista em profundidade, eu gravo um audio note para mim, para lembrar de alguns pontos, refletir sobre a entrevista. Eu acho que isso é um meio bacana de você começar a acessar o dado de maneira mais reflexiva, né? São esses dois tipos de dado. Tá ótimo. Isso me gera pessoalmente muitas curiosidades, né? Então, quando se fala em entrevista, 25, né, com pelo menos 1h30 de duração, algumas mais, a transcrição disso levaria muito tempo. Hoje tem ferramenta que faz essa transcrição, o quanto você tem que colocar de trabalho manual nesse processo. Acho que esse é um ponto. E o segundo é o papel do software para te ajudar a analisar, porque o trabalho qualitativo ele não pode ser totalmente rodado em software, né? Mas ele deve te ajudar com algumas coisas. Então, se você puder falar um pouco sobre como a tecnologia aí permite você trabalhar essas questões, é legal, né? Legal. No passado, eu gravava a entrevista, né? E eu transcrevia, né? No meu doutorado eu transcrevia algumas vezes, né? E tem um valor grande em transcrever, porque o contato que você tem com o dado quando você transcreve é enorme. O processo cognitivo. O processo cognitivo já está funcionando. Eu diria assim, quem transcreve já está analisando. É impossível não analisar. E eu tomo notas quando eu estou fazendo isso, tal. 2 arquivos abertos, o texto e o texto de notas, né? Agora, até isso 10 anos atrás era o processo, né? Durante um tempo na vida, eu paguei para transcreverem para mim, porque eu não queria ter o trabalho de ficar transcrevendo, eu já tinha feito isso e tal. E aí você pagava por hora, né? Mas hoje, a tecnologia simplificou demais, né? Ontem mesmo, anteontem, eu estava com uma entrevista com mais ou menos 2h30 de duração, 2 horas, 2 horas e meia por aí. E eu abri o Word, eu dei o comando transcrever, eu subi o áudio e o Word em 3 a 4 minutos transcreveu uma entrevista de 90 minutos, a primeira metade da entrevista, né? 90 minutos. Eu não tenho o cálculo da precisão, mas eu vou dar uma ordem de grandeza, assim, com alguma coisa como 90% de acurácia, né, em português. Aí depois eu comecei a ler a transcrição e corrigir algumas coisas, editar algumas coisas para facilitar a clareza, né? Porque eu tinha acabado de passar pela entrevista, então eu lembro dela e tal. Então, assim, é muito mais fácil hoje. A transcrição hoje é feita por máquina com uma qualidade absurda, assim. Tá. E a análise? O que os softwares de análise, o que suportam a análise, o que eles conseguem, até onde eles conseguem ir? Tá. Assim, vou ser muito honesto com você. Eu quero ainda aprender mais sobre como que máquina analisa, ou seja, como que máquina categoriza texto, clusteriza texto, dá labels para texto. Os projetos que eu participei que fizeram isso, eu vi coisas muito interessantes, mas não fui eu que cuidei dessa parte da análise, foi coautor meu que cuidou disso. Então eu quero aprender mais sobre isso. Eu ainda sou um pesquisador muito velha guarda, alguém que faz tudo manualmente, mas não por qualquer preconceito com relação ao trabalho das máquinas. Pelo contrário, eu quero aprender cada vez mais sobre isso. Eu perguntei isso justamente porque meu volume, né, de experiência com pesquisa qualitativa é pequeno, e eu sei que algumas coisas que há nesse software, assim, contar palavras, expressões, o que tem em volta delas, eles são coisas que são usadas, né? Eu não sei se é o seu caso, mas eu realmente não consigo entender assim, o quanto isso pode ajudar, porque ele não substitui, né, nessas leituras, como você falou, ajustar a transcrição que a máquina fez, que pode ter uma imprecisão. Então, no final das contas, aqui nesse caso, acho que no seu forma de trabalho é basicamente, né, a sua capacidade de interpretar e de construir categorizações, talvez essas coisas que software façam mais automaticamente sejam elementos periféricos, né, que ajudam você a entender um pouco das coisas, mas para aí, é isso? Eu acho assim, depende muito do nível de análise que você está buscando, né? Nesse artigo que a gente está discutindo aqui agora,
o meu foco é experiências individuais. Então, eu acho que o meu entendimento do dado, até pelo enquadramento teórico que eu dei, né, falar de engajamentos temporais diferentes com o passado, com o presente, com o futuro, o tipo de análise que suporta isso, ele tem que ser qualitativo puro, eu acho. Tá? Mas em outros papers que eu trabalhei, que a gente utilizou muito análise de grandes dados, né, dados de redes sociais, por exemplo, nos quais uma análise semântica, né, que busca entender, clusterizar temas, aproximar palavras, nuvens de palavras, né, sobre cada tema, para você entender quais são todas as categorias que surgem ao redor de cada tema. Isso o pesquisador individual dificilmente faria. Acho que a máquina só consegue fazer. Agora, o rico desse outro projeto é, por exemplo, que aí a gente pode juntar a riqueza da análise de grandes dados que a máquina faz com a perspectiva qualitativa pura que visa entender melhor cada uma dessas partes, né? Então, eu acho que a combinação de pessoa e máquina, quando você fala de grandes bases de dados, é fundamental, ela é muito rica e muito interessante. Muito bom. Outra coisa que me chamou a atenção, gerou curiosidade, é que você disse que tomava notas, né, da sua participação, que é inerente à observação participantil, processo autoetnográfico, e às vezes gravava áudio, né, que pode facilitar, deixar a coisa mais rápida, e mais uma vez a tecnologia aí participando. Dá para dizer então que essas notas, esses áudios, eles são o equivalente ao caderno de campo de um antropólogo que faz a observação participante. Tá. É exatamente isso. Eu acho que o caderno de notas ele é muito legal, porque o processo de você parar e escrever manualmente, ele é muito interessante. Assim. Eu acho que ele é diferente de você gravar um audio note no iPhone, ou mesmo de você tomar uma nota rápida no iPhone. Eu gosto da ideia do caderno de notas para o projeto. Ainda não fiz, mas eu quero fazer. Assim. Acho que tem uma riqueza grande de sentar e escrever manualmente. Tá. E já que você tem esse equivalente ao caderno de notas, né, na observação participante, justamente o sentimento do pesquisador muitas vezes é registrado, o pensamento, que é muito alinhavado ao que você pesquisou como perspectiva, né, que é o sentir, o pensar, o fazer. Então, assim, tem registros dessas naturezas na tua pesquisa e eles depois são transformados em conteúdo de análise, é isso? Até por ter adotado a lente de práticas, eu o tempo inteiro estava olhando para mim e para os outros a partir da perspectiva do pensar, do sentir e do fazer, né? Então, isso está sempre colocado ali nas notas, de maneira até automatizada, né? Acho que uma das coisas que você, quando adota uma lente teórica, começa a fazer é automatizar a tua leitura de mundo, enquadrar, né, a tua leitura de mundo a partir daquela referência, daquele quadro teórico, né? Muito bom. E aí, em relação à transformação do trabalho pós-submissão, né? Os rounds, você mencionou que foram 4 rounds, né? Pelo que eu me lembro. Como é que foi isso, né? Desde a primeira submissão e aí receberam, né, o primeiro feedback. Como é que o artigo foi eventualmente se transformando, se aprimorando? Legal. Primeiro round é o mais importante, né? Quando chega, eu acho que o que eu passei, muita gente passa, né? Ou vai passar. Que são aquelas cobranças que sempre vão estar lá, né? Por exemplo, define melhor a conversa teórica. Não que a conversa teórica com prática já não estivesse lá, estava lá, mas tenha mais clareza em quais são as conversas teóricas, né? Por exemplo, eu a partir do primeiro round, eu incorporei uma conversa teórica com a literatura de engajamento de maneira mais ampla, e não só com a literatura de práticas, né? Segundo pedido, tenha mais clareza da contribuição teórica, né? Apesar da questão do entender a formação do autoengajamento já está lá desde o princípio no paper, o como eu estou explicando essa formação vai melhorando ao longo do trajeto, né? Então, mesmo a lente teórica que eu estava usando para explicar isso é a mesma desde o princípio do paper. Mas mesmo assim, a clareza na contribuição e essa contribuição encaixada numa conversa com a literatura, tudo isso vai melhorando muito ao longo do paper, né? Outros pedidos clássicos que tem desde o início esclarece melhor o teu método, né? Porque, não sei você, mas eu e muita gente que eu conheço
tem uma dificuldade muito maior, talvez porque seja mais chato, né, de ficar escrevendo o método do que para escrever resultado, que é mais legal, né? Então, sempre o método precisa ser um pouco mais esclarecido, né? De novo, tudo estava lá. É mais uma questão de escrever para explicar melhor, né? Limpa as arestas, né? Ou seja, tem muita conversa secundária, terciária, que no início você traz para o artigo, porque é interessante, porque foram coisas acumuladas na bagagem, né? Mas você tem que deixar, porque senão não fica tão claro o paper, né? Vai cortando as arestas aí e tal. E acho que, por fim, tudo isso tem que sempre se refletir num abstract mais claro e numa introdução que seja interessante, que mostre a relevância do fenômeno, que mostre a implicação daquilo, um pouco da implicação daquilo que você vai fazer, que você vai retomar na discussão depois. Quer dizer, quando você vai ver, revisar é lapidar todas as partes diversas vezes, né? E é importante, senão não fica tão bom, né? Olha, essa resposta aqui que você deu, eu acho que é uma resposta que pode ser canônica, né, em relação ao processo de revisão, porque, embora seja específica de um artigo, ela pega elementos que vão aparecer, acho que inevitavelmente para todo mundo numa primeira rodada, que é justamente dizer assim, olha, posiciona teoricamente esse artigo melhor, né? E por mais que você já tenha feito um trabalho extenuante a esse respeito, o revisor ele é treinado para te pedir isso. Ele vai te indicar algumas referências, pedir para você lapidar um pouco melhor. A questão do gap também, olha, valoriza mais seu gap de pesquisa, deixa ele mais claro, te sugerir uma redação mais linear, mais direta, mais clara, tirando coisas periféricas. E vai te pedir mais clareza, né? Então isso é básico. E a questão do método também, né? O método está lá, mas ele quer uma descrição detalhada, que caiba dentro do espaço do paper, também para que o leitor consiga entender e eventualmente pensar, se fosse replicar aquilo, como é que seria feito. Então, eu acho que essa aqui é a resposta extremamente útil, né, para quem trabalha com artigo, com submissão, e também para a gente entender que muitas vezes a gente acha que aquilo já está lá, e pode até estar, mas dá para estar melhor. E aí, para a gente também não esmorecer ali, poxa, que é um pouco daquela sensação, você falou assim, olha, passei 7, 8 meses, né, incubando o que ia fazer, porque a gente tem muita relação com isso, né, porque meio que fazer o paper se reconstruir, né, ele está lá, então a ideia tem potencial, você faz ele desmoronar um pouquinho para construir de novo uma base mais forte. Mas você comentou que esse foi um paper que não perdeu muito a sua identidade, que às vezes acontece no processo de revisão, né? Isso Sim. É bastante bacana, né? Como é que você acha que isso foi preservado? Você acha que o papel dos revisores ali é fundamental? Ou você que posiciona ele com alguma insistência nele? Como é que foi isso? Eu acho que aí entra a questão da maturidade na literatura e a maturidade no teu projeto, né? Esse é um projeto que foi incubado, chamado de incubado, né? Não parado, mas incubando. De 2019, quando eu fui para Ankara, né? Eu escutei o primeiro, olha, isso parece interessante, Deep Engagement parece interessante mesmo. E final de 2021, início de 2022, que foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente no artigo, né? Então, assim, teve um processo de maturação muito bom. E eu acho que esse processo de maturação, ele vai te dando segurança de que o que você está fazendo tem sentido. Essa segurança é importante quando você for defender o teu paper frente aos revisores, né? Então, nesse projeto em específico, por exemplo, 3 revisores, um deles, ou 2, talvez um, teve dúvidas em relação à minha utilização de um autor chave no meu trabalho, o Thévenot. Tem um trabalho importante sobre diferentes níveis de engajamento, tipos de engajamento, na verdade. Eu trouxe o Thévenot para conversar com o Chatsky, que é um dos papas da literatura em práticas sociais, né? E a minha visão é que o Thévenot tinha algo a agregar ao que o Chatsky propunha. O próprio Thévenot disse isso, num livro editado pelo Chatsky. Então eu estava seguro quanto a essa proposta. Essa segurança é importante para você defender o teu trabalho frente aos revisores. Se o revisor tivesse me convencido de atirar aquilo, o paper seria muito diferente hoje. Então, acho que é importante você estar maduro em relação à literatura que você está tratando, em relação às lentes teóricas que você está utilizando,
Porque, do contrário, a posição de poder de quem submete, de quem está revisando, ela é diferente. Você tem que ter argumentos muito bons e muito claros e tem que estar muito seguro para você suportar a posição, entendeu? Então, assim, o que eu diria é, vai devagar, vai com calma, vai maduro para você poder fazer as coisas até com menos retrabalho, entendeu? Então, assim, uma coisa que eu abandonei na vida é pressa. Ainda que a gente tenha as urgências todas, eu acho que pressa passa, o problema fica. Então, vai com calma para poder fazer melhor, entendeu? Isso é extremamente interessante, Benja, porque um revisor sugeriu, imagino que seja o primeiro round disso, que você abrisse mão de um diálogo que estava lá dentro, que para você era essencial ao paper. E você negou essa sugestão, né? Mas você não negou de uma forma beligerante, você argumentou uma escolha, com os riscos, né, porque são gatekeepers os revisores, sim, de ele não ficar convencido e até propor algum tipo de rejeição ali, né? Então isso é importante porque tem gente que fala, não, o revisor é um gatekeeper, então você tem que dar um jeito de fazer o que ele está pedindo, mas também faz parte do processo dar um jeito de dizer que aquilo não necessariamente é o melhor caminho e para você continuar no processo, sem ônus, né? Nesse caso, eu até vou dar o mérito aos revisores aqui, porque não é que o revisor ele negou, ele duvidou e ele falou tira. Não foi esse o termo, né? O termo foi, não estou entendendo o valor disso aqui. Não está me parecendo claro que haja valor. Está complicando o paper, não ajudando a resolver. Chats que talvez resolva, não precisa disso a mais. Mas eu podia responder, argumentando, foi o que eu fiz. E funcionou. Então, acho que também, às vezes, na vida a gente dá sorte. A gente dá sorte de pegar pessoas que revisam de maneira propositiva, que revisam não querendo convencer os outros do seu ponto de vista, afinal não é o seu paper, é o paper do outro, e que revisam para ajudar. Então, assim, eu dei sorte. Eu peguei revisores muito bons a quem eu sou muito grato. Então ajuda também, né? Sim, eu entendo que a própria provocação ali desse revisor te leva até dentro do paper, né? Se você entende que se aquilo aparentemente não está contribuindo, mas você entende que tem um papel fundamental no argumento, que precisa ter o diálogo, né, entre esses autores, ajuda você a no paper deixar isso mais evidente e mais bem construído. Então, no final das contas, essa fala sua é recorrente aqui, né? Acho que as pessoas escolhem papers com boas histórias e boas histórias requerem bons revisores, né, fazendo esse papel. Alguém pediu para coletar mais dados em algum momento ou não? Você conseguiu ir com a sua coleta original até o fim? Pediu, mas eu dei sorte que pediu antes de eu mandar. Então, eu estava num congresso de CCT, né? O Consumer Code Theory Conference, em 2019, e uma pesquisadora super sênior, muito querida, olhou a minha apresentação, que era só sobre corredores, veio para mim depois da apresentação e falou, eu adorei o que você está fazendo, mas você não vai parar com 3 entrevistas, né? Você vai coletar dados a mais, né? Aí eu falei para ela, estou pensando que sim, inclusive numa outra prática, para ter 2 práticas e mais entrevistados. Ela falou, é isso mesmo. Então, assim, esse papel das pessoas mais sênior em te darem direções que são necessárias, senão você não vai publicar, ele é muito importante, né? Então, os congressos são muito importantes para isso também. Então, assim, eu agradeço muito esse feedback, porque ele é fundador, assim, no paper, né? Bom, esse depoimento aqui mostra, inclusive, que o processo de revisão já começou antes da submissão, né? Que é o papel ali dos congressos que você participa e com quem você anda. Sim. Bem, já, história muito interessante. Tenho certeza que a gente poderia ficar dias conversando aqui. E acho que vai ajudar bastante o pessoal a conhecer um processo bem específico, né? bem rico de elaboração de um paper. Obrigadão, bem-vindo. Obrigado, Felipe. Prazer estar aqui com você.